Bora que hoje é vigília. Eu gostei dessa, o pai tá on. Esse é o tema da mensagem, mas eu não esperava que fosse essa foto aí. O tema da mensagem é esse mesmo, o pai tá on, mas de verdade eu não vou conseguir pregar com essa foto aqui. Então bota para aquela Jesus sobrenatural, por favor. Obrigado, valeu. Mas o tema da mensagem de fato é esse, o pai tá on. Fala comigo, o pai tá on. E tá roteando ainda, hein? Tá online roteando. Então, o pai que tá on de fato é o Espírito Santo de Deus que vai manifestar poder sobrenatural sobre a mim e sobre a sua vida. Eu já preguei muitas vezes para mortos, espiritualmente falando, mas aqui eu sei, tem muitos vivos. E vivo fala, amém? Então vem comigo, você está com máscara, fala 3 vezes mais alto para... Aleluia, gostei do amém ali de trás. Eu queria compartilhar uma palavra com você. Ontem de madrugada eu estava preparando essa palavra e o Espírito Santo de Deus me lembrou de uma palavra que queima o meu coração todas as vezes que eu venho aqui na Rede Move, venho aqui estar com vocês. Não sei, Evandro, uns 3 meses atrás que a gente estava no hall ali orando, não sei, uns 2, 3 meses atrás, no recomeço de tudo que estava acontecendo, algo meio escorregadio ainda, ensaboado, ninguém sabia para onde ia, o que fazia. O Evandro já falou várias vezes aqui, o primeiro culto, para chegar em horrível, faltou muito. E assim, aquele ambiente, a gente estava numa oração, e o Espírito Santo de Deus começou a falar no meu coração, me trouxe à memória a imagem que eu tive na África do Sul de uma menininha, enfim, eu já compartilhei aqui com vocês sobre isso, mas ontem pela madrugada, preparando a palavra, o Espírito Santo falou no meu coração algo. De fato, nós temos visto uma fome e uma sede pela presença aumentar no nosso meio, amém? Mas o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, a medida da fome vai ser a medida do banquete. E eu quero te falar algo, hoje o Senhor está preparando uma mesa para você se alimentar da palavra dEle. Hoje, sabe aquela situação assim que você vai na casa de pessoas que gostam de servir os outros, você fala assim, parece que nunca acaba, nunca para de chegar comida, você sabe, você vai comendo e vai chegando mais coisa, vai ser isso hoje, amém? Você crê que o Espírito Santo vai preparar um banquete para você se alimentar, e eu quero te falar, o tamanho da sua fome vai ser o tamanho do alimento que vai ser colocado diante de você. E de fato eu quero começar introduzindo te falando que você precisa entender qual que é o seu lugar. Você precisa entender o porquê você faz o que você faz e, na verdade, quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Eu quero te falar e começar te falando que você não é daqui. Pode parecer algo simples, algo que já foi repetido várias vezes, mas eu quero pregar uma mensagem expositiva sobre um texto bíblico, mas antes eu preciso te introduzir para te fazer entender o porquê nós estamos aqui. A primeira coisa que eu quero te falar é, você não é daqui. Você não é daqui. Eu sei que às vezes demora para entrar e para ter uma revelação plena disso, mas eu quero ler alguns versos, 2 versos para ser específico. Hebreus 11, 13. Todos estes morreram, está falando dos heróis da fé, morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Meu amigo, os heróis da fé se intitulavam como pessoas que eram peregrinos. Olha o que diz em Filipenses 3:20, Paulo escreve, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu tive algumas experiências morando fora, e é muito interessante perceber algumas coisas. Uma delas é o seguinte, tem gente que olha para você e já sabe que você é brasileiro, eu não sei explicar isso. Sem brincadeira, a pessoa olha e fala, Brasil, eu ficava muito irritado, porque eu queria me envolver na cultura do país, e o cara já olhava e falava, brasileiro. Eu falava, sai daqui, rapaz, sou sul-africano. O cara olhava, não. E é interessante porque tinha vez que era de bate pronto, ele só olhava e falava. Tinha vez que ele esperava eu falar e pelo meu sotaque assim, já dá para ver que eu não sou daqui, imagine lá. Em inglês ainda. But in English, no problem. E aí eu comecei a perceber que tinha uma coisa ali naquele ambiente. Eu chegava e as pessoas falavam, Brasil,
Samba, bunda. Eu falava Anderson Silva. Conhece também, na cara? Bombão. E é interessante porque as pessoas começavam a trazer um estereótipo muito claro. O Brasil era de cara. Você olhava e falava, isso aqui não é daqui. A mesma coisa acontece. Você vai ali no Brás. Tem algum peruano aqui? Não? Você tem uma rua ali, você chega, você olha, é lá do Peru. Você já teve essa sensação? Esse cara não é brasileiro, não. Quem já teve essa sensação? Essa sensação é muito clara. Mas quem já teve a sensação de olhar para uma pessoa e falar, esse cara não é da terra? Não, esse aí eu conheço, ele não é daqui não, ele tem alguma coisa diferente. A questão é, quando nós colocamos sobre países, nós conseguimos entender as diferenças, mas uma coisa é verdadeira. Quando nós colocamos sobre a pátria celestial, você precisa ser reconhecido como alguém que não é daqui. Você precisa ser reconhecido como uma pessoa que de fato não é daqui. Você não pertence a esse lugar, você não foi criado aqui e o seu destino não é aqui. Você é peregrino sobre essa terra. E a verdade é que quando nós entendemos isso, faz muito mais sentido escutar o que a Vitória falou e falar, é verdade. Porque se nós somos peregrinos sobre essa terra, o que é que nós vamos fazer aqui? A não ser trazer o céu sobre a terra. A não ser trazer a nossa cultura, o nosso DNA sobre esse lugar. Deixa eu te falar, mais uma vez, eu preciso introduzir essa palavra te falando isso. Mais uma vez, você não é daqui. E começando a falar sobre isso, você não é daqui, eu preciso compartilhar 4 princípios fundamentais baseado em um texto em Gênesis capítulo 22. Se você puder abrir a sua Bíblia aí em Gênesis 22. Puder abrir aqui comigo também, aqui, acompanhando. Gênesis 22, o verso 1. Tem alguém comigo aqui? Algum tempo depois, Deus pôs à prova Abraão. Deus chamou. Ponto. Na versão RA, ela fala, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse, Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Eu queria compartilhar esse primeiro princípio, e se você está anotando e gosta de anotar, o primeiro princípio é, Deus nunca erra. Fala comigo, Deus nunca erra. Fala comigo, Deus nunca erra. A palavra de Deus fala que depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. As maiores loucuras da Bíblia acontecem de um Deus que nunca erra em direção a um povo que quer crer e viver essa verdade. A Bíblia fala que Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, e Abraão simplesmente respondeu, eis-me aqui. Eu acho interessante como as coisas acontecem no verso 1 e no verso 2 de Gênesis 22, porque a verdade é essa, escute isso, Abraão fala, eis-me aqui, antes de saber o que vai acontecer. Eu quero que você, não, tira isso aqui pelo amor de Deus, me ajude, bota Jesus sobrenatural, é melhor do que ficar me vendo aqui. Você já anotou aí, né? Primeiro ponto, Deus nunca erra. Até me esqueci, olhei para mim mesmo e... Estava falando o quê mesmo? Minha esposa é linda. Deus nunca erra. Antes de Abraão saber o que era, ele falou, eis-me aqui. Na nossa geração é o seguinte, Bruno, Senhor, eu estou aqui, mas é para quê mesmo? Ô João, eis-me aqui, Senhor. Mas vai demorar muito? Ô Maria, eis-me aqui, Senhor Jesus, meu coração é teu, mas meu tempo não. Você percebe? Abraão, ele não sabia o que ia acontecer. Abraão não sabia para onde iria, como que iria acontecer. Na verdade, ele não sabia de nada. Mas ele falou, eis-me aqui.
Sabe, eu não sei se foi melhor ele ter falado eis-me aqui antes de saber ou não, porque a Bíblia continua falando no verso 2, eis-me aqui, quando ele falou eis-me aqui, logo depois Deus falou, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, e enfia a faca no bucho dele e ele vai morrer. Todo mundo olhando, está assim na Bíblia? Não, mas era mais ou menos isso. Olha que coisa louca, Deus falou, Abraão respondeu, eis-me aqui, logo depois que ele falou, eis-me aqui, sabe, tem coisa que você fala e quer pegar a palavra de volta e trazer, quem já passou por isso? Tipo assim, você está naquela, fala, eu vou, não vou não. Eu imagino que aconteceu isso com Abraão, antes de tudo ele falou, ei Deus, eis-me aqui, aí Deus falou, eis-me aqui? Beleza, amigão. Pega o teu filho, teu único filho que eu te prometi, aquele que é o seu bem precioso, aquilo que eu te fiz, ser pai de nações por causa de uma grande descendência por causa dele. Pega esse teu filho, sobe no monte e mata-o como um sacrifício. Eis-me aqui mesmo? Eis-me aqui mesmo? Deixa eu te falar uma coisa. Você não está disponível para que a sua vontade seja feita. Você tem que estar disponível para que a vontade do Pai seja feita em você. O nosso coração não precisa ser eis-me aqui por aquilo que é confortável e é cômodo para mim. O eis-me aqui tem que ser Deus, não importa o que seja, eu quero o que o Senhor quer. Eu quero viver o que o Senhor quer. E eu quero te falar, quem quer viver o sobrenatural, prefere desejar ser usado, ao invés de escolher como e para quem vai ser usado. Eu não sei o que vai ser, eu não sei como vai ser, mas eu só sei de uma coisa, eis-me aqui, eu quero o que o Senhor quer, Jesus. Sabe qual que é o maior problema da nossa geração? É que nós nos tornamos politicamente corretos ao ponto de escolher o que queremos, e não o que Deus quer que queremos. A gente prefere falar eis-me aqui com condições, como se Deus fosse conivente ao que eu e você quer, mas é o inverso. O eis-me aqui tem que ser um desejo latente no seu coração, dizer, eu quero cumprir a tua vontade, independente das circunstâncias. Se Deus chama seu nome e fala o seu nome, você fala, eis-me aqui, ele fala, viva uma vida de santidade, para de transar antes do casamento. Aí você fala, eis-me aqui, mas essa condição não, pai, está tão gostosinho. Aí Deus fala, você... Aí você fala, eis-me aqui, Senhor, choro, lágrima, ranger de dentes, inclusive, não. Você chora, eis-me aqui, Senhor, aí Deus fala, filho, eu quero que você renuncie a algumas coisas da sua vida, para com essa vida mentirosa que você tem. Falei, não, eis-me aqui, mas para parar com isso é difícil. Não, Senhor, eis-me aqui, Deus. Aí Deus fala, tá bom, pega lá o seu website e faz uma limpa lá, para de ficar vendo pornografia na internet. Não, Senhor, essa mão é santa, mas a direita? Te escandaliza falar sobre isso? É o que a Bíblia fala, nós não queremos meninos e meninas que vivem só de palavras, nós queremos viver o Evangelho de Deus. Nós não queremos vir aqui para se tornar um clubinho santo. Nós queremos o que Deus quer. E deixa eu te falar uma coisa. Se você não quer, você é muito bem-vindo para escutar todo sábado, todo domingo para querer. Mas se não quiser, esse é o nosso coração. Nós queremos viver o que Jesus quer. Não estou te falando que é fácil. Porque eu não imagino que foi fácil para Abraão sacrificar o seu filho. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Mas quando Deus manda, Ele mesmo se responsabiliza. Você precisa entender, irmão. Deus nunca erra. Sabe uma coisa que é interessante? Porque logo depois de escutar uma afirmação tão dura, depois do eis-me aqui, depois de escutar uma afirmação tão dura, você precisa entender qual o contexto disso. Porque assim, talvez você fique falando,
Tem coisa para mim que é muito difícil abrir mão. Tem coisa que é muito difícil para mim renunciar. Mas você precisa entender o contexto. Abraão e Sara estavam clamando por filho há anos. A promessa não se cumpria há anos. Quando Deus dá, Ele resolve pedir. O contexto é Deus falando, sobe lá e mata o seu filho. Oferece um holocausto lá e mata o seu filho. Mas como assim? Que incoerência é essa? Me sinto no CS aqui, mano. Que incoerência é essa? Eu dou e depois Deus, o mesmo Deus que dá, Ele pede para tirar. Ei, Deus nunca erra. Até o que parece que vai dar errado, no fim sempre vai dar certo. Sendo que você precisa entender o que é falado nesse contexto, no verso 3. Porque Deus fala, Abraão, ele responde, eis-me aqui. Alguém tem disposição de responder, eis-me aqui nessa noite? Amém? Ele fala, eis-me aqui. Aí ele pega e dá a letra. Sobe, mata o seu filho, vai oferecer como sacrifício. Sendo que o que mais me confronta e o que mais me confrontou nessa madrugada, preparando essa palavra, foi o verso 3. Eu vou te ser sincero, eu posso ser sincero com você, vulnerável? Se isso fosse comigo, eu teria 70 mil argumentos para falar, Deus, deixa eu conversar com o Senhor pelo menos aqui, vamos trocar uma ideia. Porque não faz sentido, Senhor, o Senhor é Deus, mas deixa eu te ajudar um pouquinho a ser Deus. Sendo que a Bíblia fala que, quando Deus disse o que era para Abraão fazer, olha o que ele diz no verso 3 de Gênesis 22. Na manhã seguinte, Abraão, o quê? Preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque, cortou lenha para o fogo do holocausto, e o quê? Partiu. Partiu matar o meu filho. Não existe mimimi de, não, Deus, mas está comigo, o que não acontece? Eu estou orando por um casamento, não tem homem bonito nessa igreja, tem ou não tem, irmãos? Ninguém diz amém, nenhum homem diz amém. A mulher já está orando em língua desesperada, falando, meu Deus, Senhor, manda, Senhor. Você tá entendendo o que eu estou querendo te falar? A primeira coisa, depois de ouvir uma instrução prática de Deus, não é argumentar com Deus sobre a instrução, é levantar, arrumar as coisas e ir. Para de querer ser Deus de Deus. Meu Deus mesmo. Para de querer ficar olhando e falar, ah, Deus, eu sei que o Senhor falou, mas, sabe, está difícil. Esse versículo, a nossa geração não tem nem roupa para conversar sobre isso. Porque olha lá, olha aí. Na manhã seguinte, já de manhã já não rola. Tem que acordar de 3 horas da tarde. Primeiro ponto. Segundo, Abraão se levantou cedo. Aí já era. Aí, meu amigo. Agora, olha a outra parte. E preparou seu jumento. Tem gente falando, o quê? É aquele negócio que joga no joguinho? Levou consigo 2 de seus servos, seu filho Isaque. Cortou lenha. Ai, Deus. Se Deus te falou, faz assim. Levanta, prepara tudo que tem que preparar e só vai, filho. Para de ficar argumentando, para de ficar, porque na linha escatológica, só vai. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, preparou o jumento, 2 servos, Isaque, rachou lenha e foi para o lugar que Deus havia indicado. Eu amo o detalhe da palavra de Deus, Evandro. E foi para o lugar que Deus tinha indicado. Qual lugar que ele não falou qual era? Olha que coisa louca. Ele falou, vai à terra de Moriá, mas qual? Onde que eu vou oferecer holocausto? Qual monte?
Quem não é daqui, dessa terra, prefere obedecer a palavra do que viver a sua vontade. Mas quem é preso às coisas dessa terra, prefere fazer o que quer. Ei, deixa eu só te lembrar. Eu sei que você já sabe, mas não custa lembrar. Você não é daqui. A sua vida não é aqui. Os seus planos, pensamentos não é sobre aqui. Por mais que você viva aqui. Se Deus te falou, mesmo sem fazer sentido, vá. Mesmo sem fazer sentido, vá. Eu quero contar uma história, talvez alguns de vocês já ouviram. Eu estava indo pregar numa igreja em Sete Lagoas, em Minas Gerais, e aconteceu uma das histórias mais loucas da minha vida. Eu estava com um brother no carro, a gente estava a caminho de Sete Lagoas, e naquele momento eu estava com o tanque do carro cheio, e eu estava a caminho ali de Sete Lagoas, e, sabe, desejoso em chegar. Eu não gosto muito de dirigir estrada, estava desejoso de chegar logo lá. E aí, de repente, o Senhor falou no meu coração, no próximo posto de gasolina entra. Eu quero ver salvação. Falei, não, Senhor, o tanque está cheio, já dá para chegar lá, não faz isso, não mexe com isso hoje não. Sabe? Não, Deus. E aí deu uns 4 quilômetros, tinha um postinho de BR, na beira da BR, eu entrei no posto, cheguei no frentista, tinha um frentista só, cheguei nele e falou, ô irmão, posso te falar uma palavra? Ele, claro irmão, a paz do Senhor. Eu falei, oxi. Eu falei, salvação, ele vai me salvar, vai pedir, ele que vai orar por mim aqui, eu vou receber Jesus. Eu falei, esse já é crente. Aí eu falei para Mateus, o cara que estava comigo, eu falei, mano, Deus falou isso comigo, ele falou, vamos comer uma coxinha então. Eu falei, miserável, pensou na coxinha. Ele falou, não, mas vai que lá dentro tem alguém, né? Eu falei, é verdade. A gente entrou na conveniência, tinha só uma senhorinha. Você sabe, quando você já olhou para alguém e falou, Assembleia de Deus? Quem já passou por essa experiência? Sem brincadeira, você nem sabe o nome dela, mas fala, Assembleia de Deus. Ela tinha um coquezinho, um vestidinho assim, ó, mais ou menos aqui. Eu olhei para ela, nem falei nada de Jesus, você é louco, se eu falasse, ela já vinha em língua, já um rolo compressor assim da minha vida. Naquele dia eu tinha brigado com a Raia, tô brincando, tava de boa. E aí eu cheguei para ela, comecei a conversar com ela e tal, eu falei, Mateus, vamos comer e vamos embora. Ouvi coisa. Sabe esse negócio de ir, vai lá, levanta, vai, é coisa da minha cabeça. Quem já pensou nisso? É coisa da minha cabeça. Quem já? Levanta a mão, deixa eu ver. Você acha que o diabo vai colocar coisa na sua cabeça para salvar alguém, né? Tá certo. Mas tá bom. E aí eu estava indo embora e a senhorinha, ela estava fazendo dois papéis. Ela estava servindo na bancada, dando coxinha pro pessoal e indo para o caixa. Ela falou, meu filho, estou cansada hoje, a menina que estava no caixa está atrasada. E a gente comendo, trocando ideia. De fato, ela era da Assembleia, a gente conversando ali. Eu falei, Mateus, vou indo pagar ali. Eu vou lá. Quando ela estava saindo, a moça do caixa chegou. Ela falou, pode deixar que eu atendo. E eu estava indo em direção ao caixa, e a moça sentou no caixa. Quando ela sentou no caixa, o Espírito Santo falou no meu coração uma frase. Fala para ela, eu sou a luz no meio da sua escuridão. Naquele momento eu cheguei para ela, olhei nos olhos dela, falou, olá. Ela, olá, eu falei, tudo bem? Ela balançou a cabeça, eu falei, Jesus me mandou aqui para te dizer, eu sou a luz no meio da sua escuridão. Irmãos, eu nunca vi alguém chorar mais alto do que aquela menina. Ela não chorava, ela urrava. Tá pega. Já quase expulsei ali, né? Ia olhando sem entender nada do que estava acontecendo. Naquele ambiente, a senhorinha já veio correndo já. O Mateus veio e falou, o que está acontecendo, mano? Eu falei, não sei. Ela começou a chorar muito. Eu falei, pega um copo de água com açúcar. Ela começou a passar mal, chorar. E aí a senhorinha veio com água com açúcar, ela acalmou. E eu falei para ela, me explica o que está acontecendo. Como que é o seu nome? Explica o que está acontecendo. Ela olhou para mim e falou, eu cheguei atrasada hoje porque eu estava no meu quarto, preparando a minha carta de suicídio.
E eu tinha amarrado uma corda no meu quarto para me suicidar quando voltasse do trabalho. Mas antes de sair de casa, eu falei para Deus, Deus, se isso existe, manda alguém enviar uma luz no meio da minha escuridão. Nunca mais eu vou ver essa menina aqui na terra, mas eu não sou daqui. Naquela tarde, indo para um lugar numa BR que nunca mais eu vou passar na minha vida, uma pessoa aceitou Jesus. A vida dela foi restaurada pelo poder que era o nome de Jesus. Simplesmente porque eu decidi ouvir a voz, levantar e ir em direção à palavra que Deus tinha liberado. Nunca negligencie a palavra que Deus te deu. Sabe por quê? Porque Deus nunca erra. Pode parecer a maior loucura que há. Pode parecer a maior aberração que você imaginou. Mas o nosso Deus é um Deus criativo e um Deus que nunca erra. Eu sinto no meu coração, enquanto eu falava essa história, que hoje é uma noite de recomeços. Tem muita gente aqui que precisa voltar, precisa recomeçar, em coisas simples, como uma leitura da palavra. Mas isso fica para o final. O segundo ponto, primeiro ponto, Deus. O segundo ponto, o silêncio fala. Fala comigo, o silêncio fala. Faz. O silêncio fala. Verso 4 de Gênesis 22. Mas entre o verso 3 e o verso 4 existe um gap. O gap é uma brecha, um tempo, um intervalo. Qual que é o intervalo? É o intervalo de vai lá, pega o teu filho, pega os servos, o jumento, a lenha, vai ter holocausto, vai lá. Mas depois disso, não teve mais nenhuma direção prática. Eu acredito que muita gente, nesse período de pandemia, viu o silêncio e se desesperou no meio do silêncio. Porque é desesperador. Você já viu aquela conversa? Que você está trocando ideia com a pessoa no WhatsApp, aí está lá, 2 pontinhos, azul. Aí você está trocando ideia com aquela pessoa, uma ideia mó da hora, de repente, parou de responder. Passa um dia, quem já fez isso com alguém? Levanta a mão. Quem já recebeu isso de alguém e ficou amargurado? Eu declaro cura na sua alma. Você já viu? Parece que Deus estava no WhatsApp, falando, vai lá, Abraão, vai lá, ó, seu filho vai morrer, essa é a direção. Aí Abraão começou, tipo, tá bom, Deus, estou indo, mas e aí? É meu filho, como que vai ser? E tem um intervalo de silêncio. Biblicamente falando, nós vamos ver intervalos de silêncios de Deus em muitos momentos. Desde os profetas, até o próprio Cristo. Sendo que eu quero te ensinar o que Deus me ensinou ontem à noite. O silêncio de Deus fala 3 coisas. A primeira delas é, se você recebeu uma palavra, continue caminhando sobre a palavra que recebeu até receber uma nova. Eu vou, talvez, trazer mais claro para você. O silêncio pós-palavra, pós-direção, não pode te fazer parar de caminhar. Meu Deus do céu. Ai, Deus. Você sabe quando você recebe uma direção prática de Deus, uma palavra clara de Deus, mas o silêncio pós-palavra te deixa agoniado, te deixa entusiasmado, mas ao mesmo tempo preocupado, você não sabe como vai ser. Deixa eu te falar uma coisa. Continue caminhando sobre a palavra que Deus já liberou sobre a sua vida. Se você não ouve mais aquilo que você queria ouvir,
não se esqueça daquilo que ele já falou. O silêncio é um grande perigo, porque o silêncio tem a capacidade de tentar falar que Deus esqueceu de você. Mas é uma mentira. Porque tem silêncio que fala. O silêncio de Deus fala. Então a primeira coisa é, se você receber uma palavra, continue caminhando sobre ela. Espere uma próxima. A segunda coisa é, o silêncio não pode te fazer caminhar de cabeça baixa. Ai, Jesus. Eu sei que teve momentos na sua vida, nesses últimos meses, ou talvez anos, que o silêncio te frustrou ao ponto de você caminhar de cabeça baixa. Porque você não sabia mais o que fazer. Você chegou no seu limite. Você não sabia mais como agir. Mas a Bíblia fala que em 3 dias caminhando, sem ouvir qual era o próximo passo, a Bíblia fala que Abraão ergueu os olhos e viu o monte. No 3º dia de viagem, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. Eu quero profetizar a sua cabeça que chegou baixa, sendo erguida para enxergar aquilo que Deus prometeu a você. O silêncio não pode te fazer caminhar de cabeça baixa. Levanta a cabeça, erga os seus olhos e chega no monte onde Deus te prometeu. Mas, por último, nessa parte do silêncio, o silêncio não pode roubar a sua adoração. Vamos ser sinceros. É difícil adorar quando não tem resposta. Vamos ser sinceros. É difícil adorar quando você não ouve mais aquilo que você era acostumado a ouvir. Mas a sua adoração independe da circunstância do momento. A sua adoração é sobre um Deus que nunca erra e um Deus que fala até mesmo no silêncio. Olha o que a palavra de Deus diz no verso 5 de Gênesis 22. Eu falei que ia ser algo mais expositivo. A gente vai destrinchar um pouco aqui. Fiquem aqui com o jumento, disse ele aos servos, o rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar. Vamos adorar. Acredite, você que está vivendo uma temporada de silêncio, Deus me enviou aqui para falar que o silêncio de Deus está falando através de mim mesmo, para você mais uma vez perceber que Ele cuida de você. Primeiro ponto, Deus nunca erra. O segundo, o silêncio fala. O terceiro, conjugue o verbo corretamente. Vamos lá, aulas de português. Tem alguém comigo aqui, amém? Aulas cria, vamos lá. Eu volto, verbo voltar. Obrigado, querida Rai. Verbo voltar. Vamos comigo. A conjugação do verbo voltar no futuro é eu. Não, Arabassúvia. Eu. 2 mais 2. Eu voltarei. Tu. Aí, galera. Ele. E nós. Tem algo errado então. Peraí. Segura esse verso. Apaga ele. Aleluia. Presta atenção. Isaac, vai subir eu e você. Os caras ficam aqui. Vamos lá. Eu quero que você entenda comigo algo. Vamos construir isso junto, porque aqui tem algo que Deus quer falar com você. Escute isso, tem algo fresco da parte de Deus para você aqui.
Meu amigo, quando eu comecei a meditar nisso ontem à noite, meu coração queimava. Escute isso. Então, vai lá, verso 5. Então disse aos servos, fiquem aqui com o jumento. Rapidão, abre um parênteses aqui. Abraão falou, ei, você consegue imaginar a frustração desses dois servos jumento? Não, dois servos e o jumento. Você consegue imaginar? O cara caminhou, o cara levou carga, o cara ajudou no processo todo. Mas na hora de subir no monte para ver o milagre acontecer, ficou lá embaixo. Será que tem muita gente jumenta assim ou não? Participa de quase tudo, menos do ápice do sobrenatural. Você não foi chamado para ficar embaixo, você foi chamado para subir com Ele. Feche um parênteses aqui, porque era só um parênteses mesmo. Por favor, me permita fazer isso mais uma vez. Eu voltarei, tu, ele, nós. Vai lá para o verso. Fiquem aqui ao jumento, disse ele aos servos. O rapaz, Isaac, e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois? Como? Se ele ia matar o filho. Não, pensa comigo. São duas pessoas. Tirando um, fica? Um. Se só tem um, o verbo não é voltaremos, é voltarei. Você tem que aprender a declarar o que você não vê. Sabe qual que é o nosso problema? Nós aprendemos e fomos doutrinados a declarar o que vemos. A verdade é, eu não declaro o que eu vejo, eu declaro o que eu creio. Você mandou eu subir, mas eu não vou voltar sozinho, porque o Senhor prometeu e o Senhor vai cumprir. Aprenda a usar o voltaremos de Deus sobre a sua vida. É muito louco quando nós aprendemos a confessar o que você quer ver, não aquilo que você está vendo agora. Nós precisamos aprender a usar a nossa fé de uma maneira correta. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei o que tem naquele monte, eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu sei de uma coisa. Nós vamos voltar juntos, Abraão disse. Sem falar, falando, ele falou, eu já sei o que vai acontecer. Eu preciso da sua atenção para uma loucura que eu tive ontem, e me perdoe os teólogos de plantão, pode ser que eu esteja errado, mas não estarei. Quem tem filho sabe uma coisa. Quando Deus falou para Abraão que ele iria matar o seu filho, eu acredito, Henrique, que naquele momento o filho foi morto, no coração de Abraão. Porque ele entregou, ele decidiu. Você concorda comigo? Ele não foi morto fisicamente, mas já estava decretado, já era uma realidade. Quantos dias ele demorou para chegar no monte? Na verdade, no terceiro dia, não foi o dia de morte, foi o dia de ressurreição. Se for para Jesus, aplaude. Meia dúzia aplaudindo, não. Pelo amor de Deus. Deixa eu dar uma dica de igreja. Quando 4 aplaudindo, deixa os 4 sozinhos, não, pô, é feio. 4 aplaudem, aí os caras ficam mó constrangidos, nunca mais aplaudem. Tem que passar pelo encontro com Deus, cura da alma. Abraão subiu com Isaac, crendo que ele já estava ressurreto. Porque ele falou, no terceiro dia ele estava subindo para o monte. Te lembra alguma coisa? No terceiro dia estava subindo, falando, a gente vai voltar. Sendo que olha o que a Bíblia fala, no verso 6 e 7. Abraão pôs a lenha para o holocausto nos ombros de Isaac, a famosa
fuleiragem. Sabe o que é isso? Sabe? Colocou no ombro para ir morrer. E ele próprio levou o fogo e a faca. Enquanto os dois caminhavam juntos, próximo verso. Algo plausível. Isaac se virou para Abraão e disse: pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Temos fogo e lenha. Isaac se tocou. Seguinte, pai, tá legal esse rolê aqui. A gente tá com fogo, o carvão tá aqui. Em outras palavras, é aquele cara que prepara o churrasco, tem carvão, mas ninguém comprou a carne. Ele olhou para o lado e falou: tá legal, mas cadê o cordeiro? Não passa o verso 8 ainda, mas o verso 8 anuncia algo que eu e você precisamos aprender. Deus responde respostas. Vou falar de novo. Deus responde respostas. E olha a resposta de Abraão para Isaac no verso 8. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. É a palavra, aplauda Jesus. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. A fé precisa ser reafirmada. No verso 6, ele manifestou a fé falando a conjugação certa do verbo, voltaremos. No verso 8, quando perguntaram, ele mais uma vez reafirmou: o cordeiro vai ser providenciado, pode ficar tranquilo. Como profeta de Deus, eu quero te falar, o cordeiro está sendo providenciado, ou melhor, já foi. A cruz do Calvário já nos providenciou um cordeiro imaculado, santo, irrepreensível, justo, completamente onisciente, onipotente, onipresente, aquele que tudo pode, aquele que é o começo, o meio, o fim, o alfa, o ômega. O cordeiro já foi providenciado. Conjugue o verbo certo, irmão. Aprenda a agir e viver por fé. Reafirme aquilo que você crê. Quando foi a última vez que você reafirmou aquilo que você creu? Você parou para analisar e falou: eu vou reafirmar. Primeira coisa que eu te falei, Deus nunca erra. A segunda, o silêncio fala. A terceira, aprenda a conjugar o verbo corretamente. E a quarta, Deus proverá. Como eu te falei, o céu responde respostas. E você que decidiu obedecer à direção de Deus e seguir aquilo que Ele tem falado, não tem outra consequência a não ser a provisão chegar ao seu encontro. Não tem como. Verso 9 e 12, eu quero encerrar com isso. Alguém me dá mais 5 minutos? Quem me dá mais 5 minutos, levanta a mão. 5, 10. Saudade do pastor Dênio, né? Você quer falar? Palavra do Senhor. O Henrique, com a sua maestria, abriu aqui no verso 19, para testificar que eu não errei e não sou herege. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac. E por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaac. Hebreus capítulo 11, verso 19. Eu vou ler de novo. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaac. E por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho. Aleluia, aleluia. Aplauda a palavra de Deus. Obrigado, Henrique. Que saudade eu estava de você, meu amigo. Que bom ter aqui você, aleluia. Eu quero terminar lendo Gênesis 22, verso 9, até o verso 12. Gênesis 22, 9.
Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, eu fico imaginando, é que eu sou meio doido mesmo, eu fico imaginando a cena. Amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Verso 10. Então pegou a faca. Imagina que loucura, cara. O cara amarrado sobre a lenha. O cara pega a faca. Eu nem escrevi isso, mas até que ponto você está disponível aí de acordo com a palavra que ele liberou? Até o final? Ou tem hora que você começa e você termina, mas vamos lá. Então pegou a faca e ia matar seu filho. Aleluia. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Na RA ele fala: eis-me aqui. A mesma palavra que ele falou no começo. Aqui estou. A sua disponibilidade não é de acordo com o seu agrado. A sua disponibilidade é de acordo com o agrado de Deus. Aqui estou para sacrificar o meu filho, e aqui estou para ver o meu filho que já foi ressurreto. Eu fico imaginando o que passou na cabeça de Abraão após ele falou: aqui estou. Porque ele não sabia o que ia vir. Aqui estou, respondeu Abraão, verso 12. Não toque no rapaz. Não mexa nele não. Disse o anjo: não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo o seu filho, o seu único filho. Olha o que diz no verso 13. Então Abraão levantou os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Pegou o carneiro e ofereceu como holocausto em sacrifício. No lugar da promessa, sempre a provisão de Deus. Eu quero desafiar você. Se você chegou lá, vai ter provisão de Deus. Mas só enxerga o carneiro quando chega no monte. O cordeiro não é visto de baixo. O cordeiro só é visto no lugar que foi prometido. Você precisa entender isso. O Deus proverá o cordeiro, que foi falado no começo de Gênesis 22. Foi falado no começo e foi provado no fim. O cordeiro estava lá. Porque o Deus que promete é o Deus que cumpre. O problema é que eu e você não cremos nem na promessa e nem no cumprimento dela. É aí que precisa mudar. É você mesmo, sou eu mesmo que precisa mudar. Deus não muda. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. É eu e você mesmo que precisa se quebrantar diante de Jesus e falar: Jesus, me muda. Me transforma, eu quero crer. Eu quero viver baseado nisso. Eu quero crer em um Deus que nunca erra. Eu quero te ouvir mesmo no meu silêncio. Eu quero conjugar o verbo certo. Eu quero falar voltaremos quando eu só vejo voltarei. Quando eu só vejo quando eu só vejo as coisas fluindo de forma contrária ao que tu falaste. Eu quero crer o que eu não vejo. Eu quero continuar a confessar o que o Senhor falou. E Pai, meu coração é desejoso em chegar no lugar da promessa e ver com os meus olhos naturais o que o Senhor prometeu se cumprindo. Porque do lugar da promessa, Deus proverá. Queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. Eu queria terminar lendo Romanos 4, verso 18 a 19. Se você puder projetar para mim, por favor. Eu queria que você não perdesse esse ambiente que Deus tem preparado para nós aqui nessa noite. Você não veio aqui em vão. Você veio aqui para desfrutar do sobrenatural de um Deus que sempre tem para derramar. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança,
Abraão a manteve. O que Paulo está falando olha como diz na RA, como está escrito, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Mesmo quando não havia para ter esperança, Abraão a manteve. Mais uma vez eu te falo, talvez você tenha motivo de sobra para não ter esperança. O único motivo, e suficiente motivo, é que Cristo em nós é a esperança da glória. E sobrepõe qualquer falta de esperança. Crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. Verso 19. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o vento de Sara, já não tinha vigor. Está falando sobre a promessa de Isaac. Por que eu trouxe esse verso? Para te mostrar algo. Desde o começo, foi sobre crer em um Deus que pode fazer coisas impossíveis. Abraão já vinha de um background, de um histórico, de alguém que viu o impossível se tornando possível. Mais de 100 anos, não conseguia nem dar na telha mais. Deus fez milagre. Eu queria que ligasse a luz quente aqui para mim, por favor. Eu queria que você olhasse para mim, eu preciso te falar isso para nós encerrarmos. Hoje uma vigília caia bem, né? Porque existe um ambiente de glória nesse lugar. Porque existe um ambiente de manifestação do poder, e como eu te falei no começo, tem uma mesa posta para mim e para você. Eu quero encerrar te falando isso. Deus não te trouxe aqui em vão. Ele te trouxe aqui porque Ele quer que você recomece, entendendo que Ele nunca erra, que o silêncio dEle fala, que o verbo certo é a fé em Deus, e que Ele sempre provê o Cordeiro. Eu não sei qual que é a sua necessidade, o que você está passando, mas eu sei que o Deus que é com Abraão, que foi com Abraão, é o mesmo que está aqui hoje, comigo e com você.